Olá, pessoal! Nesse programa, o canal do YouTube Anos 80 TV vai mostrar para vocês que a década de 80 foi marcada por inúmeras inovações que mudaram bastante a vida das pessoas com tecnologias que parecem não ter uso nenhum para os dias de hoje, mas que foram uma revolução para a época, e essas impulsionaram o desenvolvimento das novidades eletrônicas como um todo, resultando no que temos hoje em dia em termos de tecnologia. Alguns itens que vamos comentar vão lhe parecer extremamente precários para os dias atuais, mas na sua época, nos anos 80, eles eram o auge da tecnologia e modernidade, e todos vão ficar nostálgicos ao relembrar dessas geringonças da década perdida. Assista a esse programa até o final e descubra várias curiosidades dos objetos que se tornaram a cara dos anos 80. E aproveitando que você não está fazendo nada, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações clicando nesse sininho. Só assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo no canal. Aqui, toda semana eu posto um vídeo novo sobre os extraordinários anos 80. Roda a vinheta do canal. O primeiro item que eu vou comentar para vocês é o aparelho de fax, abreviação de facsímile. Era um equipamento capaz de transmitir textos e imagens em preto e branco através de uma linha telefônica. A partir de 1988, passou a ser a maior vedete do mundo dos negócios. Na época em que o telex, vindo de décadas anteriores, era a única forma instantânea de transferir textos e a mais moderna existente até o momento, passar um fax era quase um ato de magia. Imaginem vocês naquela época uma pessoa receber instantaneamente um documento ou uma foto a longa distância, pelo simples contato do original com o equipamento ligado em uma linha telefônica. Gente, era uma coisa impensável. Sinceramente, uma maravilha tecnológica impossível para os anos 80. Era quase como um número de mágica. Essa invenção permitiu a troca rápida de documentos entre pessoas de qualquer ponto do planeta. A tecnologia tomou conta dos escritórios. Planilhas e documentos poderiam ser transmitidos de um lugar para o outro em menos de um minuto. De 1987 até 1989, o número de máquinas instaladas no país aumentou de 6 mil para 69 mil. Em 1989, 3 empresas nacionais produziam equipamento. A Itautec, que chegou primeiro em 1984, com a tecnologia da Canon japonesa, a Milmar Indústria e Comércio, que passou a produzir o aparelho em larga escala no ano seguinte, e a Gentech. Mas então, com a chegada do e-mail e o scanner, o aparelho de fax simplesmente perdeu o sentido. Desapareceu de nossas vidas para sempre. Entretanto, desse barulhinho ninguém esquece. Tenho certeza. Agora eu vou comentar para vocês sobre a invenção e lançamento no mercado do CD, o Compact Disc, no Brasil dos anos 80. Coisa que aconteceu lá pelos idos de 1984. O CD foi uma invenção tecnológica que revolucionou a década de 80. Os discos de vinil predominavam naquela época, porém era muito fácil danificá-los devido ao contato físico, ou mesmo no seu manuseio devido ao seu grande tamanho. Riscar um disco era algo normal para quem escutava muita música, e então a música acabava travando ao escutar um disco danificado sempre no mesmo lugar. Realmente somos sobreviventes dos anos 80, pessoal. Então, quando isso acontecia, a gente tinha que ir até o toca-discos e levantar a agulha, passando um pouquinho para a frente a música. Era demais mesmo, pra matar. Então, a invenção do CD surgiu em 1979 e tinha apenas 11 centímetros de diâmetro, o que significava 1/7 do tamanho da área de um disco de vinil. Além disso, o CD melhorou a qualidade do som, no sentido de que não haviam mais aqueles ruídos que se ouviam no disco de vinil, e essa invenção acaba de vez com a chiadeira ao se ouvir música.
pois a leitura era digital e não mais analógica, que apresentava suas imperfeições costumeiras na leitura do vinil. As empresas Sony e Philips apostaram na nova tecnologia, que logo tomou conta do mercado. O CD custava na época o dobro de um LP comum, requeria um novo aparelho, também caro e indisponível no mercado. Mas em apenas 5 anos, o Brasil já fabricava não só os CDs, como também os aparelhos. O consumidor logo descobriria que havia um tempo de maturação de todo o novo sistema. Os primeiros CDs tinham péssima qualidade, e ainda não era chegada a hora do som perfeito. Naquela época, o modo como um CD funcionava era um mistério, mais um ato de magia dos anos 80. Será que ele poderia mesmo durar a vida toda, como diziam? Hoje sabemos que não é verdade, né, pessoal? A tecnologia do CD foi um marco para os anos 80 e foi a primeira tecnologia digital a ser utilizada dentro dos lares da década perdida. O Compact Disc, que ainda é utilizado nos dias de hoje, resiste há mais de 30 anos no mercado e, sem dúvida, foi um avanço muito importante para os amantes da boa música e de uma boa qualidade sonora na reprodução. O próximo item que eu vou apresentar é um clássico dos anos 80, que todos ao passarem os olhos sabem que esta geringonça tecnológica veio de lá, e é o boombox. Garanto que a geração de hoje, os mais novos, nunca tinham ouvido falar disso. A década de 80 ficou conhecida como a década da música em geral, e as boombox surgiram como um símbolo dos guetos americanos, principalmente em Nova York, onde o hip hop se difundiu. A boombox era uma tecnologia que permitiu levar a sua música para qualquer lugar e no mais alto volume, fazendo com que todos ouvissem o que você estava ouvindo. Então, se parece irritante alguém com som alto do celular ouvindo música em algum lugar público nos dias de hoje, imagine nos anos 80, pessoal, com as boomboxes. Era pra matar. Graças a Deus que as pilhas não duravam muito e a alegria terminava cedo. Sim, esses aparelhos funcionavam com pilhas, das grandes, e eram a alegria dos fabricantes de pilha na época. Podiam ser conectados na luz elétrica também, mas o legal era sair por aí com um desses no ombro, com a música no volume máximo. Eram coisas dos anos 80, pessoal. Esses equipamentos geralmente sintonizavam rádio e tinham 1 ou 2 tape decks para fita cassete. Um luxo para a época. Foi a partir de tal invenção que começaram a surgir as mixagens de músicas, utilizando o botão pause e com o auxílio dos 2 tocadores de fita cassete, o que, consequentemente, permitiu o desenvolvimento do hip hop que conhecemos hoje. Este tipo de música também foi mixado nos LPs da época e gravado nas fitas cassetes. O próximo equipamento que eu vou mostrar é outra revolução tecnológica que tem relação com o ato de escutar música e que tem a cara dos anos 80, e é o Walkman. Considerada a década da música, como já dito, durante os anos 80 ainda surgiram mais inovações tecnológicas relacionadas a essa indústria. A empresa Sony lançou o aparelho que ficou conhecido como Walkman, que permitia que você fizesse a própria trilha sonora da sua vida, e inventou um equipamento que apostou na miniaturização e portabilidade, contrariando a onda dos enormes boomboxes. Entretanto, os Walkmans eram considerados perigosos por isolarem as pessoas no mundo particular. Imaginem só, uma das preocupações da época relacionadas ao seu uso era de que uma pessoa distraída ouvindo música alta poderia parar na frente de um carro ou debaixo dele. Só nos anos 80, né, pessoal? Se eles soubessem que iríamos nos tornar zumbis, escravos dos smartphones nos dias de hoje, nem teriam se preocupado com o Walkman na década perdida. Esses aparelhos funcionavam também a pilha. Então, para economizar no seu consumo, vocês lembram o que a gente fazia? Quem não sabe a relação entre esses dois itens, com certeza não viveu nos anos 80. Pegávamos uma caneta Bic que encaixava perfeitamente nos buracos das fitas para rebobinar as mesmas. Então isso fazia com que as pilhas durassem muito mais. Eram tempos difíceis, pessoal. Imaginem ficar um tempão girando uma fita dessas na ponta de uma caneta até ela chegar no final. Era pra matar. Podemos dizer que os MP3 players que conhecemos hoje, iPod e etc., são filhos do Walkman.
pois o princípio é o mesmo, apenas o tamanho e o uso da fita é que diferem de seu ancestral, e esse aparelho eletrônico deslumbrou uma geração de pessoas que passavam horas e horas imersos nas trilhas sonoras das suas vidas, e podiam sair por aí com um mundo musical próprio em seus ouvidos. Era bom demais, não é mesmo? Put on a Walkman and see the world in a whole new light. The Walkman from Sony, the one and only. Agora vou apresentar um item de tecnologia que pode parecer grotesco para vocês nos dias de hoje, mas era um xodó entre a meninada dos anos 80, e foram os relógios calculadora e os com joguinhos. Os relógios calculadora e com joguinhos não foram somente uma inovação tecnológica, mas também uma inovação de estilo e uma moda dos anos 80. A empresa japonesa chamada Casio lançou o relógio calculadora, provando que a era digital ia tornar conta do mercado de relógios e que a miniaturização já não era mais uma barreira tecnológica. Mais por conta do estilo do que pela tecnologia, o item se tornou uma febre. Quem nunca teve o relógio retirado do pulso nos anos 80 por uma professora de matemática na hora da prova, não sabe o que é a emoção de ter um relógio com calculadora. Eles tinham somente as 4 operações básicas, mas viraram o sonho da gurizada da década perdida. Todo mundo queria ter um para mostrar para os amigos. Fazer um tema de matemática então com um desses no pulso era a realização de um sonho. Na esteira dos relógios com calculadora, foram aparecendo relógios digitais com joguinhos, e isso pegou forte no mercado. A meninada dos anos 80 então enlouqueceu jogando nos seus relógios, a ponto de afundar os botões e estragá-los. Os jogos eram coisas inexplicáveis para os dias de hoje. Bonecos e naves quadradas em 2 cores, o preto e o branco somente. Mas a galera passava horas tentando bater os próprios recordes e, sinceramente, esses relógios deixaram muitas saudades.